Vamos para a segunda parte do nosso estudo do livro A Corrupção da Inteligência, de Flávio Gordon. E dessa vez eu coloquei aqui a orelha do livro para a gente ver certinho quem é Flávio Gordon. Nasceu em 1979, carioca, casado, doutor em antropologia social. Atua como tradutor, escritor, com artigos sobre cultura e política publicados em diversas plataformas digitais, entre elas o jornal A Gazeta do Povo e o portal Senso Incomum. Então vamos lá. Esse trecho, particularmente angustiante do livro A Corrupção da Inteligência, um detalhe sobre esse livro que eu queria chamar a atenção para vocês. Eu acho que assim como um livro de artigos, por exemplo, do Olavo de Carvalho, A Corrupção da Inteligência é um livro que, se você ler 2 páginas dele por dia, você tem combustível para pensar o dia inteiro, assim, porque cada página parece que está repleta de informações que ao mesmo tempo são importantes e, na minha opinião, angustiantes, quando você para pensar o que acarreta a corrupção da inteligência que a esquerda gramsciana instalou do nosso Brasil. Vou ler o trecho aqui que interessa para nós. Entre aspas, aqui uma antropóloga da USP, especializada em teoria de gênero, observando. Entre aspas, qualquer mulher sofre diversos tipos de discriminação. Imagine então quando ela nasceu com outro sexo. Fecha aspas. A especialista não vê nenhuma contradição entre nascer homem e ser mulher, porque para ela e para muitos dos seus colegas, ser mulher depende exclusivamente de um ato de vontade. Espero que vocês já tenham percebido o que eu falava sobre ser angustiante, mas tem muito mais. Vamos continuar. A antropóloga explica, entre aspas, para a antropologia e a teoria de gênero, uma professora da USP, ser mulher ou homem é um aprendizado social, cultural e histórico. Agora, o Flávio Gordon falando, nota-se, pois, que tudo pode ser relativizado. Até mesmo a natureza e a biologia humana, menos a palavra da antropologia e da teoria de gênero. Esta é a absoluta. Agora eu gostaria que vocês, vamos pausar por um segundo, para vocês perceberem o absurdo e a contradição que se instala quando nós passamos a levar a sério este tipo de teoria de pensamento. E a palavra que vem, a expressão que vem à mente é dissonância cognitiva, que é quando você usa ideias contraditórias ao mesmo tempo tentando impor elas como ambas necessárias, ambas concomitantes, mas ambas contraditórias entre si. E essa confusão que se instala, esse espírito de confusão que se instala é a dissonância cognitiva. É usado inclusive como uma arma psicológica. Você imobiliza o seu adversário através disso. Então, nota-se, pois, que tudo pode ser relativizado, até mesmo a natureza e a biologia humana, menos a palavra da antropologia e da teoria de gênero. Esta é absoluta. Perceba que se tu vai criar galinha no quintal, certo? Você compra algumas galinhas, você sabe que o resultado delas é que elas vão botar ovos. Quando chegar à idade adulta, independente do que tu faça, tu alimentando, dando água, todo dia vai ter um ovo, certo? Daí alguém chega para você, muito boa a sua ideia de criar galinhas e vender ovos, excelente. Vamos pegar alguns ovos e, em vez da gente vender ou fazer omelete com eles, vamos colocar numa caixinha com uma luz forte para que eles virem pintinhos. Aí nós vamos aumentar nossa produção e podemos, inclusive, vender carne além dos ovos. Aí eu vou dizer para esse cidadão que me deu essa sugestão, eu falo, olha, meu amigo, não vai funcionar essa sua ideia. Ele vai perguntar, mas por quê? Por quê, né? Os ovos estão aí, basta
chocá-los. Eu falei, justamente por isso, porque esses ovos, eles não estão inseminados, eles são ovos que não vão gerar nunca um pintinho, porque eu não tenho um galo aqui no meu galinheiro a fim de inseminar as galinhas e aí sim esses ovos têm a potência, o potencial, a potência intrínseca de gerar um pintinho, de gerar o filhote. Do jeito que eles são clara e gema e nunca serão nada além disso. Então tudo bem, daí eu compro um galo e aí a coisa muda. Por quê? Porque é um macho e uma fêmea, certo? Agora, o ser humano não é igual, segundo esses estudiosos, entre 1 milhão de aspas. Não, o ser humano não, ele decide se ele é macho ou fêmea, se ele é homem ou mulher, e o ser homem e ser mulher, para o ser humano, é uma construção social. Por quê? Se esses mesmos estudiosos, como negam Deus, negam que o ser humano seja especial em relação aos outros animais. Ele é só um animal que o cérebro evolui um pouco mais. Então não há diferença. Então peraí, então o galo também é uma exercício de vontade? Se ele é galo ou galinha, um galo pode botar ovos? Não, não pode. Tá. Agora, vamos seguir a leitura porque tem partes mais relevantes aqui. Então tá, a antropologia, a teoria de gênero é absoluta para esses estudiosos. A vontade humana pode tudo, exceto contrariar as últimas modas teóricas nos clubinhos universitários. Eis aí o limite do relativismo. Trilling não poderia estar mais correto. O dado natural é muito menos restritivo à liberdade humana do que a desrazão acadêmica. É preferível curvar-se à inexorabilidade dos condicionantes biológicos do que ao voluntarismo esquizoide de antropólogos especialistas de gênero. Então, a própria realidade tem que se curvar às ideias que surgiram esta semana nos departamentos de estudos feministas, departamentos de estudos antropológicos, departamentos de estudo de teoria de gênero. A fim de dimensionar o grau absurdo que é a conversão das vontades e fantasias em normas jurídicas, peço que se faça a seguinte experiência imaginativa. Antes de fazer isso, eu gostaria que vocês percebessem que eu grifei vontades e fantasias. Um homem pode sentir atração por outro homem, ele pode sentir vontade de se travestir, de se maquiar, de se depilar, de tomar hormônios. Sim, nós vemos que isso ocorre. São desvios que ocorrem. São vontades e fantasias que afloram no ser humano, e não vamos entrar no mérito do porquê e para quê, mas que é um fato dado. Isso muda o fato de que esse cidadão é um homem? Não, não muda. Você está querendo dizer que nós não podemos, temos que impedir ele de se travestir e usar suas meia calças, ou seja lá. Não, faça o que quiser. Não estou falando que deve impedir, não estou entrando nesse mérito. Há uma confusão teórica na esquerda que eles acham os conservadores eles querem impedir que as pessoas sejam gays e possam se travestir. Não, em momento algum isso é uma pauta da direita. Isso não é uma pauta da direita, impedir perversões, impedir vontades e fantasias. Nós tão somente queremos chamar os fatos de fatos. Nós não queremos que essas vontades e fantasias se tornem normas jurídicas que desafiam a realidade. Tão somente isso. Mas ninguém está falando de agredir a pessoa porque ela tem essa vontade de fantasia ou preterir ela de alguma forma. Não. Nada disso. Mas nós não podemos entrar numa loucura coletiva por causa de uma vontade de fantasia sexual. E a partir de hoje meu nome é Gabriela. Tá, você quer ser chamada de Gabriela? Te chamarei de Gabriela, meu amigo. Você quer que eu te chame de amiga? Não tem problema nenhum. Tudo bem. Mas agora, caso você queira
que a sua vontade de fantasia sexual se torne norma jurídica e comece a desafiar até o nosso senso de realidade, aí as coisas começam a ficar mais complicadas. Por quê? Vamos aos exemplos do Flávio Gordon aqui. Vamos lá. Caso você, leitor, acalentasse a profunda sensação de ser um craque de futebol, passaria a exigir na justiça a sua convocação imediata para a seleção brasileira? Então, se você se sentir, eu me sinto como se eu jogasse melhor do que o Neymar. Mas você joga melhor? Não, eu não jogo, mas eu sinto como. É uma coisa assim, brota de dentro, entendeu? É uma sensação muito forte. Tá, mas se eu te colocar uma bola no pé, seja. Não, nunca joguei, não tenho a menor condição. Tá, mas então, pra que eu vou te convocar pra seleção brasileira? Ah, mas. Porque eu sinto isso com muita força e me dói quando as pessoas não correspondem a esse sentimento. Eu me sinto oprimido. Eu me torno uma minoria, entendeu? Uma minoria, porque o conceito esquerdista de minoria não é quem é em menor número, é quem é mais oprimido. Pode ler, procura aí o conceito de minoria da esquerda. Para eles, minoria não é quem está em menor número. A minoria pode inclusive ser a maioria numérica para a esquerda. É quem eles de alguma forma enxergam como oprimidos. De alguma forma também. Quem se sentisse um piloto de avião poderia, por direito, assumir o comando do Boeing 747? Se eu comprar uma passagem de avião, eu posso entrar lá no cockpit e falar, senhor, dá licença que eu estou me sentindo um piloto hoje. Mas é uma sensação muito forte. É um negócio que eu não consigo controlar. Fala, mas o senhor não é piloto. Não, mas você não pode falar isso, você me ofende. Eu vou pedir uma liminar, um habeas corpus, para ninguém poder falar para mim que eu não sou um piloto, porque me magoa. E eu sou uma minoria agora, eu sou a minoria que se sente piloto e as pessoas não acreditam que eu sou piloto. Mas o senhor é piloto? Eu me sinto como se fosse. O senhor fez o curso? Não fiz curso nenhum. O senhor já pilotou um avião? Não, nunca nem entrei no avião, minha primeira passagem é essa. Mas então não tem como o senhor pilotar. Ah, mas isso não é justo. Isso não é justo. Então, se o sujeito se acreditar um tamanduá bandeira, ele deveria gozar da proteção do IBAMA? Deveria? Se eu já acordar e falar, hoje eu me sinto um tamanduá bandeira, eu vou morar num zoológico. Daí eu chego lá no zoológico e falo, viu, eu quero morar ali, ó, com os tamanduá bandeira. Mas o senhor não é um tamanduá bandeira. Não, mas eu me sinto um tamanduá bandeira, uma loucura, uma vontade muito forte. Eu quero ir lá comer formiga. Deixa eu entrar. Não vai entrar. Eu vou falar com o Ministério Público. Eu vou pedir uma liminar para eu poder ser um tamanduá bandeira. Ora, por que não? Por que a prerrogativa desse novo direito volitivo da validação universal das percepções subjetivas estaria restrita ao campo do gênero e da sexualidade humanos? Por que, se é possível ser mulher apesar de haver nascido com outro sexo, não seria possível ser tamanduá mesmo tendo nascido em outra espécie, ou craque mesmo tendo nascido perna de pau. Quando a subjetividade humana passa a servir de critério absoluto, então tudo é permitido. Então, vocês percebam que por que o homem que se sente mulher, a mulher que se sente homem, pode ter esse direito da percepção universal, da percepção subjetiva dele validado por norma jurídica, por decisão judicial, outra pessoa que tem também uma outra percepção que é só dela, subjetiva, não pode. Qual é a diferença entre eu acordar achando que eu sou Napoleão Bonaparte, acordar achando que eu sou o Ludwig von Mises, acordar achando que eu sou nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e eu acordar achando que eu sou mulher? Qual a diferença? Qual a diferença? Qual é o limite? Por que esta visão subjetiva que é diferente da realidade deve ser validada e todas as outras não? Porque só essa existe, Wagner. Não é verdade.
Nós temos muitas pessoas que acham que são outras coisas, que acham que são de uma idade diferente, que acham que são personagens históricos, que acham que são animais, entendeu? E por que essa visão subjetiva que difere da realidade objetiva não é validada e você é passível de prisão se você não chamar a Gabriele pelo nome social dela? Complicado. Eu quero encerrar aqui esse estudo de hoje, mas percebam a grandiosidade do conteúdo desse livro, A Corrupção da Inteligência do Flávio Gordon. Nós estudamos 2 páginas desse livro e nós temos material aí para pensar uma semana inteira. É angustiante ou não é? Bom, vejo vocês no próximo episódio. Até mais.